Nessa jornada que eu convidei vocês para caminhar comigo sobre o amor, eu vou começar falando das migalhas. Migalhas de amor. Migalhas todo mundo sabe o que é. São pequenas partes, são pequenas pontas, são frações. Então, o que seria migalha do amor? É qualquer coisa que diga assim, essa pessoa gosta de mim. Eu acredito realmente que faz sentido eu estar investindo nisso. Então, por que a gente aceita migalhas? Por que você não tem um amor por inteiro? O seu também eu não sei se é por inteiro, mas você pode pensar sobre isso. Mas o do outro é por inteiro ou apenas quando ele curte uma mensagem você já ganha o dia? Que maravilha, ele gosta de mim, curtiu minha mensagem. Olha que espetáculo, acompanha meu Instagram e fica sempre lá botando carinha, palminhas e etc. Isso é amor? Mas você considera. Por que você considera isso? Por que você precisa implorar do outro que ele olhe para você e diga que você é uma pessoa incrível, fantástica, maravilhosa? Essa validação é externa? Geralmente é. Porque as pessoas falam muito assim, quais são meus valores? Eu penso que valores realmente são características, aquilo que você privilegia, aquilo que para você faz sentido na sua vida. Você pode ter valores em relação à ética, à moral, à religião, à educação, em relação ao seu trabalho, mas se você tem esses valores, mas eles não têm firmeza em você, eles não são validados. Então, eu tenho umas anotações aqui que eu fiz das minhas escutas em consultório e eu queria trabalhar isso com vocês um pouco. Então, quando a pessoa está pensando no outro e aceitando as migalhas, muitas vezes é porque ela imagina que ela pode fazer diferente, que esse outro pode ser aquele que ela idealiza, que ela tem competência suficiente para amar por dois. Olha que coisa mais romântica, eu diria até shakespeariana. Então, o meu amor é para nós dois. Eu amo por dois. Você não precisa fazer nada. Você só precisa estar perto de mim, ou olhar para mim, ou de vez em quando me trazer uma recompensa afetiva. Então, que necessidade é essa que a gente tem de manter um relacionamento idealizado? É só porque tem essa questão do apaixonamento e tal, ou realmente essa pessoa tem carências, tem dores afetivas, tem dores emocionais? Eu estou trabalhando muito sobre essas questões das dores com todo esse público que eu atendo, né? E também com grupos de trabalho, grupos de estudo. E tem sido revelador. Às vezes as pessoas nem imaginavam que teriam tantas coisas, vamos chamar de arquivadas, tá certo? Numa memória relativamente recente, mas que muitas vezes a pessoa mascara. Então, a outra pessoa que eu desejo tanto, que eu idealizo, que eu gostaria que tivesse perto de mim, não me retorna, não me dá apoio, não me incentiva. E essas dores emocionais ligadas à infância vêm à tona, são desencadeadas porque elas estão lá como rejeição, como abandono, como humilhação, como injustiça, como comparação, coisas que foram realizadas na infância que os adultos que cuidaram dessa criança não tinham essa noção. Então não adianta a gente fazer uma retrospectiva, olhar para os cuidadores da nossa infância, geralmente os pais, com mais intensamente, vamos dizer, executando a mãe. E que mulher era essa? Que mulher sofrida também, que mulher inadequada. Muitas vezes com filhos que ela não gostaria de ter tido tantos, porque ela não tem competência para dar conta, mas ela dá conta a si mesma, porque ela tem uma educação que diz que é a obrigação da mulher. Ela tem uma educação que diz para que você casou, quando não o companheiro pronuncia isso para ela. Você está nesse lugar da obrigação. E aí, essa pessoa que cuidou, vamos dizer, essa mãe que cuidou dessa criança, cuja mulher eu cuido hoje, você olha para as outras gerações
E são todas de mulheres sofridas. São todas as mulheres adoecidas emocionalmente, principalmente pelos relacionamentos. Os relacionamentos não compõem. Então essas feridas, elas são desencadeadas, elas vêm à tona. E o que é que essa mulher que fica esperando a migalha do amor faz? Eu tenho que fazer tudo para encobrir a minha dor e para fazer com que o outro queira estar junto de mim. Porque quando o outro está junto de mim por uma coisa que eu promovo, eu coloco uma capa, eu coloco uma máscara, eu acoberto aquela minha dor do abandono, aquela minha dor da rejeição, aquela minha dor de sentimentos traídos. Porque quando a gente fala na palavra traição, as pessoas relacionam diretamente com infidelidade. Infidelidade é um aspecto da traição. Mas a traição que dói muito mais, eu acredito, é aquela que atinge a credibilidade, que atinge a atenção, que atinge a confiança. E como é feito isso na infância? Vamos ver. Por exemplo, estamos passeando com uma criança e essa criança quer um brinquedo e a pessoa que está com ela, o adulto que está cuidando naquele momento, diz assim, daqui a pouco a gente volta e compra. E a criança fica naquela esperança, naquela expectativa, aguardando aquele momento e ele não acontece. E dali em diante vai embora. E essa criança reclama, e chora, e esperneia. E aí ela é punida pelaquela ação. E aí dizem para ela, você é malcriada, você está insuportável, reforçando uma situação que já é tão dolorosa. Então, se ela está esperneando, se ela está chorando, se ela está reclamando, porque não foi cumprida a palavra do adulto, quantas coisas a gente está envolvendo aí? A descrença, a intolerância, a incapacidade de lidar com frustração, o medo, a rejeição. Olha quanto sentimento, apenas, entre aspas, a palavra, por uma questão de dizer, só porque eu não tenho brinquedo, mas eu não ia comprar. Seja honesto, honesta com essa criança. Hoje nós saímos para passear. Nós não vamos comprar brinquedo. No dia de comprar brinquedo, a gente vai. Ela vai chorar? Vai. Mas ela vai chorar consciente. Ela vai chorar coerente. Ela está chorando apenas porque sabe que aquele dia não é o do brinquedo. Mas ela não está chorando porque ela foi enganada. Ela não está chorando porque ela foi traída. Ela não está chorando porque ela foi injustiçada na credibilidade dela. Então, essa pessoa carrega esses sentimentos. E muitas vezes eles não estão resolvidos. Eles estão camuflados. Ou eles estão guardados para um próximo momento. E toda essa caminhada de infância e de juventude não tem outro jeito. Matematicamente está na mão do adulto. E esse adulto, muitas vezes, ele age como criança. E as pessoas dizem, que interessante, uma pessoa tão inteligente, tão capaz, um profissional de ponta, uma pessoa super desenvolvida, mas parece uma criança. Às vezes até a aparência física é infantil. Você olha para um adulto, você vê a criança estampada no rosto. E esse adulto que reclama, que esbraveja, que esperneia, ele dando espaço a essa criança sofrida que está lá dentro. Então eu digo, é como se a gente tivesse um movimento de duas faces. Não estou falando de falsidade, eu estou falando de possibilidades de você apresentar um ou apresentar outro. Então, de repente, você apresenta a face do adulto e quando você sente a dor, você apresenta a face da criança. E aí quem rege naquele momento? A criança. E o adulto faz coisas incríveis, inacreditáveis e às vezes insuportáveis para uma postura de adulto. Que naquele momento o adulto ficou atrás e a criança saiu na frente. Então, o adulto que tem essa consciência, essa coerência, o que é que ele faz? Domina essa criança. Nossa, de novo eu estou sentindo essa mesma coisa. Eu lembro daquele dia que eu estava na pracinha e que eu queria um brinquedo e que não disse. Eu lembro daquele dia que eu estava na escola e eu não queria ficar e a minha mãe saiu escondida.
Eu lembro naquele dia que eu queria um docinho e ela disse que era depois do almoço e não me deu. Eu lembro. E por que eu lembro, de repente, desse filme todo, vamos dizer assim? Porque dói. E quando a gente não cuida dessas dores, a gente sai por aí fazendo muita besteira. Inclusive nas migalhas. Porque quem está ligado às migalhas está ligado na dependência emocional. Porque isso não é amor, isso é dependência. E a dependência emocional é apego. Apego é dependência emocional. Apego não é amor. Porque apego aprisiona a pessoa e aprisiona o outro no sentimento dessa pessoa. E às vezes até fisicamente. Eu quero você aqui, eu quero você perto de mim, eu quero você junto de mim. Então, a dependência emocional, vamos chamar assim, é patológica. Se a gente fosse pensar melhor, ela não deveria existir. Mas existe. Existe em função de todas essas dores e nós não temos como nos culpabilizar com isso, nem culpabilizar os adultos que cuidaram de nós. Então, essa questão do aprisionamento, eu acho que ela é muito importante porque ela repercute em cima dessas feridas. É como se ela fosse uma consequência de tudo isso. E aí, o que é que as pessoas fazem? Vivem no auto-engano. Elas vivem uma situação irreal, idealizada, e qualquer movimento, qualquer palavrinha, qualquer presentinho, qualquer sinal que o outro der, ela potencializa. Porque ela se contenta com tudo. Porque no sentimento dela eu não tenho nada. Eu não mereço. Então, se eu consigo essa pessoa que me dá essas migalhas, eu me apego a ela. Eu ia dizer, eu grudo nela, mas vou dizer, porque é isso mesmo que acontece. Eu pego essa pessoa para mim e eu não quero abrir mão. E sufoca a si e ao outro. Então, migalhas de amor, não. E é como a gente diz normalmente no nosso diálogo psicológico, é banquete. Você precisa dizer, eu sou essa pessoa que estou num padrão que eu quero uma pessoa inteira comigo. Acabou aquela história de metade, tá certo? Um complementa o outro, um completa, etc. Não, minha gente. Duas pessoas inteiras que querem caminhar juntas. Eu batalho muito em cima disso. Tem 1000 vídeos meus aí falando sobre isso. Caminhar junto, dois inteiros. Então eu gostaria muito que nessa jornada vocês fossem olhando, observando essas coisas que nós estamos trazendo em cada vídeo. Eles vão ser vários, provavelmente. E pensem sobre migalhas.